Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí para mais uma videoaula do curso de virtualização utilizando o VirtualBox da Oracle, tá? Então galera, na aula número 1, primeira aula, introdução, nós falamos aí bastante sobre a questão da importância de utilizar a virtualização nos dias de hoje, utilização da virtualização para estudo, ambiente de trabalho também, então comentamos a importância para que virtualizar uma máquina, falamos do dual boot, porque é interessante usar, é melhor ou é mais utilizado aí a questão da virtualização do que criar dois sistemas operacionais. Enfim, hoje vamos dar sequência baixando o nosso VirtualBox e fazendo todo o processo de instalação do mesmo, tá certo? Então, para que vocês entendam aí, né, nós vamos aqui, deixa eu só dar sequência, nós estamos aqui na aula 2, e aqui o primeiro slide ele fala um pouquinho sobre a utilização do mesmo, tá? Então o processo de criação de uma máquina virtual no Oracle VirtualBox, ele é muito simples, e realmente ele é muito simples, tá? Então nós temos que instalar a plataforma no nosso computador, no caso do VirtualBox, né? Baixar o software e aí ele tem um link para a gente poder estar fazendo o download desse software do VirtualBox. E é importante que vocês saibam que tem duas partes da instalação. Primeira questão é o pacote VirtualBox, depois a extensão, pacote de extensão. Muito importante, tá galera? Então na aula de hoje nós vamos fazer a instalação do nosso VirtualBox. Nós vamos, além de instalar, criar uma máquina virtual e fazer a instalação do sistema operacional. Espero que vocês curtam bastante a aula, aproveitem bastante as informações que serão dadas e sigam o curso até o fim com muita garra, beleza? Porque é importante adquirir o conhecimento. Dando sequência aqui, essa é a tela da opção de download, tá galera? A gente vai falar sobre ela daqui a pouco. Eu vou vir aqui na minha máquina virtual para a gente poder dar sequência nesse processo. Então, para quem não se lembra, eu estou aqui com a minha máquina virtual. Essa máquina virtual ela tem um sistema operacional Windows Server 2012 e tem 2 GB de memória RAM, tá certo? E mesmo assim eu consigo fazer a instalação do nosso VirtualBox. Alguns requisitos são importantes, tá galera? Então, vocês têm que ter o quê? Um processador compatível com virtualização e ter aí, eu recomendo para utilizar de uma forma agradável, no mínimo 4 GB de RAM. Mas com 2 GB vocês podem ver que vai dar para utilizar também, tá certo? Vamos lá para o nosso processo de download. Eu já estou com o site aqui aberto do nosso VirtualBox, mostrando as nossas versões, tá? Primeira questão falando sobre as versões, nós temos aí várias versões, as duas que estão atuais são a versão 6.0 e 5.2 que está tendo suporte. As outras versões são versões que não tem mais o suporte, no caso aí de atualizações, entre várias situações aí, ok? Então, por exemplo, 5.1 parou em 2018, mês 4, tá? E a partir de então, as ativas, né, versões ativas são VirtualBox 6.0 e VirtualBox 5.2, tá certo? Vou clicar aqui em download para a gente poder fazer o processo de download. Então ele te dá algumas informações aqui referente a download, tá galera? Eu vou vir aqui na questão do download, ele já mostra várias informações que são interessantes pra gente, principalmente do host. Então ele fala qual é o host que você está utilizando. No caso, o Windows como host, o OS, perdão. Nós temos o Linux, Solaris. No meu caso, estou usando o Windows 10 na minha máquina host. Estou usando o Windows Server 2012, então a versão de Windows, vou clicar aqui como o Windows, e aí ele já vai fazer o download do nosso sistema VirtualBox. Repara que aqui embaixo ele já está fazendo download para a gente. Como eu já tenho esse download, eu vou cancelar esse processo, tá? Então eu vou vir aqui e vou cancelar. Vou fechar aqui esse processo porque não tem necessidade. Eu já baixei o software, está na minha área de trabalho. Então repara aqui na minha área de trabalho eu já tenho o software já na área de trabalho baixado, tá certo? Então vou fazer o seguinte, vou dar 2 cliques para fazer o processo de instalação. É super simples, como eu falei anteriormente. Assim que ele vai começar aqui o processo, assim que ele começar, vocês vão ver que o processo de instalação dele é muito rápido e é muito simples, tá galera? Então, basicamente, o que nós temos que levar em consideração aí é qual o nosso sistema operacional que vai ser instalado. Então, vocês vão ter que ter aí as máquinas, aliás, sistema operacional em formato de ISO, tá?
Aí eu tenho aqui, vou clicar em avançar, next, né? Ele pergunta para mim onde eu desejo fazer a instalação, poderia escolher um outro caminho para instalar, clicando em browser, mas não quero. Eu vou instalar realmente no local que ele está indicando, next. Pergunta se eu quero criar atalho, vou criar atalho somente na área de trabalho, tá galera? Então, criar um atalho somente na área de trabalho, next. E yes, instalação, começar a instalação, certo? A partir do momento que ele começa a instalação, ele já vai estar me mostrando algumas informações. Então, enquanto ele vai fazendo esse processo de instalação, lembrando que eu estou trabalhando numa máquina virtual, esse processo de instalação ele é muito simples, como eu falei. Repara que aqui na minha área de trabalho eu já tenho as a ISO do nosso sistema. Então, a ISO aqui que está sendo mostrada aqui na minha área de trabalho, tem uma ISO 64 bits, tá? E tenho ainda aqui uma ISO de 32 bits, para poder estar instalando. Lembrando que a questão importante é o seu processador. Então, no caso, quando eu criar a minha máquina virtual, eu preciso ver qual tipo de instalação que eu fiz e posso depois fazer uma atualização para que ele aceite também 64 bits. Vou clicar aqui em Finish, que acabou a minha instalação, e vou abrir aqui o meu VirtualBox. Ele já abre automaticamente, porque ele quando você fecha ele está com a opção de Start. Então, startou meu VirtualBox. Vou fechar ele aqui. Eu já tinha uma máquina já criada, mas eu vou excluir essa máquina para a gente poder estar criando uma nova, tá? Então, essa é a tela inicial que vocês vão ter aí. Vocês têm a opção de arquivo, máquina, ajuda. Lá em máquina, quando tiver uma máquina, vai dar várias opções aqui de reiniciar, excluir, enfim, entre outras coisas. Eu tenho a opção aqui em arquivo de importar e exportar, é muito legal, isso falaremos mais adiante, ok? Eu vou vir aqui para criar uma nova máquina, máquina e novo. Simples assim. E ele já vem aqui as opções para mim, tá certo? Então repara que o meu VirtualBox ele necessitaria de uma atualização para me dar uma opção de 64 bits, tá galera? Então eu deixei aqui a instalação 32 bits, a opção está como 32 bits. Eu vou fazer um processo aqui que vai ser o seguinte: eu vou deixar o nome do arquivo Windows 7, tá? O nome da minha máquina. Vou escolher aqui a pasta da máquina. Poderia escolher um outro local, vou deixar aqui mesmo, que é o padrão que ele já está me dando. O sistema é da Microsoft, vai ser um Windows 32 bits. Próximo. Aqui é a memória, tá galera? Então, no meu caso, como eu tenho 2 GB de memória, eu vou deixar aqui somente 1 GB mesmo. Então vai ser 1.24, que é 1 GB de memória. 1024 MB dá 1 GB de memória RAM, tá certo? Próximo. Isso é interessante, tá galera? Então aqui o disco rígido, então o HD físico da nossa máquina real, né? Ele vai estar disponibilizando uma parte dele para que a gente crie o nosso disco virtual. Então vai ser o seguinte: eu vou escolher aqui, eu poderia escolher não acrescentar um disco novo, criar um novo disco ou utilizar um existente. Como eu não quero, vou criar um novo, escolher criar. Ele me dá algumas opções, tá gente? Ó, por exemplo, VHD, VMTK, são de outras máquinas, outros sistemas operacionais de máquinas virtuais aí. Outros sistemas de máquinas virtuais, como da Microsoft, enfim, entre outros, mas nós estamos trabalhando com o VirtualBox e o padrão VirtualBox é VDI, ok? Que é VirtualBox Disk Image, ou uma imagem virtual, tá? Vou estar avançando. Ele pergunta se é tamanho físico ou dinamicamente alocado. Eu vou deixar dinamicamente alocado, ou seja, ele vai aumentando conforme eu vou colocando informações nele. É o mais interessante, ok? Porque já deixa ele ocupando espaço físico já de, sei lá, 10 GB na minha máquina. Então vou clicar em avançar. Como eu falei 10 GB, eu vou deixar realmente aqui de 10 GB para poder estar fazendo a instalação do Windows 7. Muito bem, vou clicar aqui em poder escolher, tá gente, o caminho, né, aonde vai estar essa informação. Vou deixar aí padrão e vou clicar em criar. Clicando em criar, ele gerou a minha máquina. Vou clicar aqui em configurações para a gente poder ver as configurações da máquina, tá ok? Então, como ficou a minha máquina aqui? Ele tem aqui o Windows 7, 32 GB, sistema operacional, ou sistema, perdão, que está sendo utilizado. Ele te dá a opção de deixar um disquete. Eu vou tirar o disquete, deixar só o disco óptico e o disco rígido.
Enfim, eu vou colocar aqui o processador, ele já está me mostrando algumas informações. Aceleração, vou deixar aqui ativo e vou vir aqui em monitor. Algumas opções de tela remota, gravação, falaremos mais adiante, armazenamento, ele te dá algumas opções, poderia criar um novo disco óptico, ok? Ou um novo disco rígido. Vou vir aqui em áudio, ele te dá a opção do áudio, rede. Falaremos sobre isso mais adiante, tá, gente? Mas eu poderia colocar aqui o NAT, é o padrão. Ele vai criar uma nova rede. Eu poderia escolher o modo NAT, rede NAT, né? Que é um pouco diferente, falaremos mais adiante. O modo Bridge, que é utilizar a máquina do hospedeiro, ou seja, o host, a mesma faixa de IP, a placa, enfim, né? Rede interna, se eu quisesse estar trabalhando, por exemplo, com uma rede de computadores Windows Server e algumas máquinas host, poderia criar aqui uma rede interna, seria legal para o meu adaptador ser conectado às máquinas da minha rede interna, entre outras coisas, tá? Enfim, eu posso trabalhar com USB, portas seriais, pastas compartilhadas, que é uma coisa muito interessante para ele poder acessar uma pasta específica do host, entre outras coisas, tá, galera? Então vou deixar da forma que está, vou fechar isso. Pois bem, galera, então continuando, eu criei algumas máquinas aqui virtuais e essa Windows 22 que é a máquina que nós vamos excluir. Então é importante vocês também saberem o processo de exclusão dessa máquina, ok? Então, a partir do momento que ela está aqui, ela já existe no meu HD e já está ocupando espaço. Caso eu não vá utilizá-la, é interessante que eu exclua, tá? Eu tenho várias formas de excluir. Por exemplo, eu tenho aqui menu máquina e escolher remover. Ou eu posso vir aqui botão direito diretamente nela e remover. Vou clicar em remover. Eu tenho opções remover apenas ou apagar todos os arquivos. Então, o apagar todos os arquivos é importante porque você deleta os discos também, para não ficar ocupando espaço no seu computador, tá ok? Então, eu vou excluir, remover, apagar todos os arquivos. E aí repara que foi deletado e não está mais, não existe no meu computador, tá certo? Isso é importante, esse processo, que vocês entendam bem, e vamos dar sequência na questão da formatação na aula 2.1, ok, galera? Até uma próxima, não esqueçam de acompanhar aí o nosso curso, e voltamos aí na aula 2.1 para a questão de criação de uma nova máquina, formatação, aliás, instalação do sistema operacional e mais alguns processos aí de uso, ok? Até mais, tchau, tchau, até uma próxima!